Ok? Olá pessoal. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como fazer loops dentro de uma linguagem de programação. No caso aqui a gente vai programar em C e para isso eu busquei alguns exemplos. O loop é útil na física para um número muito grande de coisas. A gente vai fazer loops para nosso primeiro exemplo, como vocês estão vendo, para somar uma progressão aritmética, que é um caso muito simples, mas a gente também pode fazer loops para somar integrais, para fazer integrais, ou para resolver relações de recorrência que vão aparecer com frequência quando a gente for resolver EDOs. E assim por diante. Existem loops dentro de problemas da física, problemas computacionais na física, ou em qualquer problema de computação. É um elemento fundamental que a gente tem que aprender muito bem. Bom, eu vou começar com a soma de Gauss, que é um exemplo muito simples, e depois eu vou complicar esse exemplo, vou passar por exemplos mais interessantes e mais complexos. Então vamos lá. Primeiro exemplo, a soma de Gauss. O que é a soma de Gauss? Todo mundo conhece a soma que a gente aprende quando vai aprender a fazer somas de PA. E a brincadeira é, eu quero somar todos os números de 1 a 100. 1 mais 2 mais 3 mais 4, tarará, mais 98, 99, 100. E a gente percebe que se você pegar os extremos, 1 mais 100 dá 101, 2 mais 99 dá 101, 3 mais 98 dá 101. Se continuar esse raciocínio, pensar um pouquinho, a gente percebe que o número 101 vai aparecer 50 vezes nessa brincadeira. Então, daí Gauss deduziu que a resposta seria 50.050, certo? Ok, muito fácil, a gente não precisa de um algoritmo numérico para usar o computador para resolver um problema tão simples, né? Porém, como eu estou dizendo aqui embaixo, é um excelente exemplo para a gente ver como é que funciona o loop, para ver na prática como que as variáveis estão mudando, o que está acontecendo dentro do loop. Obviamente, no computador a gente não vai usar esse esquema de Gauss para fazer essa soma, eu vou usar o loop cru. Eu vou de fato somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 de uma forma boba, digamos assim, porque Gauss mostrou pra gente que tem uma forma mais inteligente de fazer isso. Porém, a ideia aqui é ilustrar o loop. Vai ocorrer situações mais para frente que a gente não vai ter acesso a esse truque de Gauss, a gente vai ter que fazer somas diretas de situações bem mais complicadas, e aí não tem jeito, a gente tem que fazer o loop por todos os elementos. Então vamos tentar entender como é que funciona esse loop. O código em C está aqui, prontinho, esse é o loop, para quem já conhece, mas vamos tentar entender exatamente o que está acontecendo aqui. Bom, então aqui eu estou carregando apenas a biblioteca stdio do C, que é a biblioteca que permite que a gente faça a interface com input e output. Nesse caso eu estou usando ela para imprimir resultados na tela. A função main, que é a função inicial do C, e aí eu defino uma variável PA, né, que vai carregar a soma da minha progressão aritmética, e basicamente o que ela vai fazer vai ser a minha variável aqui dentro do loop, onde eu vou armazenar os resultados. Então, bom, vou descrever o loop de forma grosseira primeiro, depois a gente abre em detalhes. Então aqui nesse loop eu defino uma variável inteira que começa com o valor 1, e eu vou fazer esse loop de 1 em 1, ou seja, eu vou fazer incrementos individuais, um de cada vez. O i começa em 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3. Lembrando que esse i mais é exatamente a mesma coisa que i igual a i mais 1. Eu também posso escrever em C como sendo i mais igual a 1, ou seja, pega i e incrementa de 1. Mas em C tem essas formas compactas que eu posso escrever i e isso significa a mesma coisa. Pega a variável i e incrementa de 1. Então o loop vai começar com i igual a 1, vai terminar quando i for igual a 100 e vai passar por incrementos de i de 1 em 1. Então, para cada valor de i, esse loop vai passar pela variável PA e vai incrementar ela, veja, vai somar a ela mesma, que é o comando mais igual, o valor atual de i. Lembrando que o mais igual representa o mesmo código que PA igual a PA mais i. Mas, de novo, vamos abusar das compactações de notação do C, porque torna o código mais prático. Então, PA mais igual a i. E depois, quando o loop acabar, eu imprimo na tela o resultado da soma. Antes de eu entrar em detalhes, a gente pode ver que isso funciona. Eu vou abrir o terminal aqui embaixo. Vamos compilar o código. É um código simples, então eu vou compilar direto com o GCC.
e executar, ponto barra, out. Tá lá, resultado da soma da PA 5050, o mesmo resultado que o Gauss obteve, então a gente está feliz. Vou fechar o terminal e vamos tentar entender como que essa soma acontece dentro do computador. Então vamos lá, eu vou descer um pouco a minha tela aqui e vamos tentar entender. Vamos entender a soma em loop. Bom, o que acontece? Por enquanto, vamos imaginar que a gente está carregando, vamos passar pela função main e a gente começa na linha 6 da função main. Então, quando o código chega na linha 6, a variável PA vale 0. Beleza. Agora eu vou entrar num loop. Quando eu entrar nesse loop, deixa eu circular aqui. Quando eu entrar nesse loop, o que vai acontecer? Eu vou introduzir uma variável i e ela vai começar com o valor de i igual a 1. Então, eu defino neste momento a variável i como sendo 1 e entro no loop. O que quer dizer entrar no loop? Quer dizer que agora eu vou executar o comando que está dentro do loop. Então, eu primeiro inicializei a variável, então o loop funciona assim, ele começa por aqui. O for vai me definir, vai primeiro definir o que está no primeiro campo do for e em seguida vai entrar no for. Perdão, na verdade tem um passo antes que eu me antecipei aqui. Ele define a variável i igual a 1 e verifica a condição de saída. A condição de saída está satisfeita? Vamos ver, i igual a 1, i é menor que 100? I é menor que 100, então ele continua o loop. Então, define a variável i, verifica a condição de saída. Enquanto isso for verdade, ele continua no loop, então ele vai entrar aqui e neste momento o i vale 1 e o PA vale 0. Então o que ele vai fazer? Ele vai executar a linha PA mais igual a i. Então aqui ele vai executar, vamos lá, vamos marcar aqui bonitinho. PA mais igual a i e agora eu tenho que PA vale 1, porque o i valia 1. Ok, ele executou tudo que estava dentro do loop, então executou, eu vou agora, o código vai agora para a etapa de incremento. Agora ele vai incrementar o i de 1, ou seja, ele vai pegar e vai fazer agora o comando i mais mais, e agora eu tenho o i igual a 2. Ótimo. O que ele faz agora? Incrementou, verifica a condição de saída. A condição de saída continua verdadeira, então eu continuo o loop. Agora o i é 2, 2 é menor do que 100, então eu continuo o loop. Continuar o loop significa o quê? Vou entrar aqui e agora eu vou pegar o valor atual de PA, que é 1, e vou somar a ele o valor atual de i, que é 2. Então eu vou obter agora aqui, basicamente eu vou voltar para essa etapa aqui de cima, né? Eu vou voltar a essa etapa aqui de cima, vamos fazer assim, ó. Eu vou voltar a essa etapa, vou fazer PA igual a PA mais 1, consequentemente agora meu PA vale 1, o i vale 2, então nesse instante o PA agora vai valer 3. Executou essa linha, eu vou de novo para o incremento. Agora eu vou incrementar o i, né, que é o que eu estou falando nesta etapa aqui, vou incrementar o i de mais 1. O i valia 2, agora o i vale 3. Vou entrar de novo no loop, né, o i vale 3 agora, então eu vou entrar de novo no loop, executar a linha PA mais igual a i, o i vale 3, o PA vale 3, então agora o PA vale 6. Continuo incrementando o i. Então o i vale 3, agora vai valer 4. Entro no loop, PA igual a PA mais i, aqui é o PA mais 1, né, desculpa, aqui é PA mais i, entro no loop, 6 mais 4, 10. Continuo, incremento o i mais mais, agora o i vale 5, volto para o loop, 10 mais 5, 15. Incremento o i vale 6. Entro no loop, PA mais i vai dar 21.
incremento 7, entre no loop, vai dar 28. E assim por diante. Então eu entro nessa estrutura de loop, ok? Esse diagrama aqui que eu desenhei para a gente tentar acompanhar a variável, a gente pode desenhar de uma forma um pouco mais formal, da seguinte forma. Eu começo com PA igual a 0, I igual a 1, e vou fazer o seguinte, eu vou entrar e faço uma verificação. A verificação a gente escreve assim, I é menor do que 100, perdão, ficou muito pequeno, I menor do que 100, se a resposta for sim, eu sigo a conta e faço o PA mais igual a I. Em seguida, eu faço o comando I mais para incrementar e volto para o loop. Quando eu volto para o loop, eu fico preso nesse loop e executo repetidamente essa instrução até que o I se torne igual a 100. Quando o I for igual a 100, aí eu saio do loop. A resposta não. I é menor do que 100? Não, não é. Então, nesse caso, eu saio do loop. Vamos chamar isso aqui de fim, porque é o fim do loop em si. Aí, quando eu saio do loop, o que acontece? Estou chegando ali no comando printf, né? No meu código ali, que é o final da execução do loop. Então, é assim que funciona o loop. Tá certo? Ele vai repetir as instruções que estão aqui dentro para cada valor de I, seguindo as regras de inicialização, a regra de saída de loop e a regra de incremento. Sendo que você pode manipular essas regras, tem várias maneiras de implementar essa regra, essa é a mais clássica. Tudo bem, gente? Então, bom, com relação a esse exemplo, é isso que a gente tinha para discutir. Ok, então o segundo exemplo que eu quero discutir com vocês é o exemplo da série de Fibonacci. Então, a série de Fibonacci é bastante bem conhecida, mas vamos passar pela descrição dela antes de ir para o exemplo em si mesmo. Então, a brincadeira é que a gente começa com dois números, 0 e 1, e aí eu quero sempre considerar que o próximo número da série é a soma dos dois anteriores. Então, eu pego o 0 e 1, somo os dois, obtenho 1. Agora eu pego o 1 e 1, somo os dois e obtenho 2. 1 com 2, somo para obter 3. O 2 com 3, somo para obter 5. O 3 com o 5, eu somo para obter 8. E assim por diante. A série vai eternamente, né? Veja, esse é um caso já mais complicado do que o caso anterior, que a gente estava trabalhando simplesmente com a soma de Gauss. Como é que eu vou fazer esta somatória aqui? Como é que eu vou carregar essa série, né? Passar pelos elementos da série dentro do computador? Agora é mais interessante, porque agora eu tenho que carregar, eu tenho que saber quem é o valor anterior e o anterior. Tenho que conhecer os dois valores anteriores da série para calcular o próximo, né? No último elemento que eu fiz aqui, eu precisava do 3 e do 5 para calcular o 8. Isso que torna a série mais complicada. De uma forma mais explícita, eu posso escrever essa série como uma relação de recorrência. Como que seria essa relação? Basicamente, eu tenho que o elemento n da série, ou seja, o elemento AN, ele é o elemento AN-1 mais o elemento AN-2. Ok? Bom, para traduzir isso para o computador, a gente tem uma dificuldade que é de notação, basicamente. Eu não consigo ficar carregando o n-1, n-2, a não ser que eu introduza vetores no computador, e não é o caso ainda. Ainda não vamos trabalhar com vetores, não é necessário trabalhar com vetores para carregar uma série de recorrência, a não ser que você queira salvar todos os elementos do vetor. Não é o caso ainda do nosso curso. Vamos passar primeiro pelos fundamentos de como carregar os loops, né?
Depois a gente volta com essa questão de como salvar todos os valores num vetor. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar nome para essas coisas. Eu vou imaginar que o AN é o C, o AN menos 1 é o B, e o AN é o que eu estou chamando de A no código que está aí à esquerda. Tá certo? Então essa que é a brincadeira. Então o que eu estou desenhando aqui embaixo é, vamos dizer, a minha tradução da minha relação de recorrência para as letras que eu vou de fato usar no meu código. Ok? Bom, então como é que o meu código funciona? Eu quero escrever esse código de tal forma que, é só um exemplo, então eu quero simplesmente escrever na tela os valores dessa série de Fibonacci, essa sequência inteira aqui. Bom, então para isso eu vou inicializar como se eu tivesse nessa primeira etapa da minha brincadeira aqui em cima. Deixa eu apagar o que está em roxo, para a gente poder ir acompanhando melhor. Então a brincadeira é a seguinte, eu vou começar definindo o meu A como sendo 0 e o meu B como sendo 1, que é o que está aqui, na primeira linha do código. O meu C eu não vou inicializar ainda. Bom, imprimo na tela o valor de A e o valor de B para ter já esse primeiro 0 e 1 estabelecido. A série, de fato, ela começa do n igual a 2 em diante, né? Porque eu preciso das minhas condições iniciais, que é esses primeiros valores de A e de B. A série mesma começa do segundo elemento em diante, a computação dela, ok? Bom, então já que começa do segundo elemento em diante, agora o meu loop for, ele vai começar do int i igual a 2. Aqui eu implicitamente quero dizer que eu estou começando do segundo elemento da série e vou querer imprimir na tela até o 10º elemento. Então eu vou de 2 até 10 em incrementos de 1. A gente já discutiu essa questão dos incrementos e dos valores iniciais e da condição de parada. Bom, a primeira linha dentro do loop, ela é bastante evidente. Eu quero que o meu valor de C seja a soma dos dois valores anteriores. Então, eu quero que o meu C seja B mais A. Então, o meu valor de C vai estar aqui. É, de fato, a soma, né, de A mais B. Ok? Bom, essa linha era talvez a linha mais tranquila. O que acontece agora, o que é interessante agora, é esta brincadeira aqui embaixo. O que eu estou fazendo aqui? Esse é um truque que é bastante comum quando a gente vai trabalhar com essas relações de recorrência, que é a gente basicamente pensar que está avançando na brincadeira. Então, essa primeira etapa aqui de cima, que eu desenhei aqui, era quando o i vale 2. Então, vou desenhar um pouco mais de detalhes aqui embaixo. Então, na primeira instância, o i vale 2. Então, se o i vale 2, eu estou trabalhando do jeito que está ali em cima. Eu tenho o 0 e o 1, que é o meu A e B, certo? E quero calcular o segundo elemento dessa brincadeira, que é o meu elemento C, que é o segundo elemento. Agora, vamos deixar assim para ficar mais fácil, meu elemento C, que vale 2. Agora eu quero adiantar, agora eu quero passar para frente. Agora eu quero calcular o próximo elemento. Eu quero ir para o i igual a 3. Na minha próxima etapa, eu quero ir para o i igual a 3. Então, para eu calcular o i igual a 3, veja o que vai acontecer. Eu vou precisar manipular essa minha estrutura, vou trocar de cor aqui para ficar mais legível. Eu vou precisar manipular isso de tal forma que agora o meu A é o 1, o meu B é o 2, e com esses dois caras eu vou calcular o meu próximo valor de C, que vai ser 1 mais 2 igual a 3. Bom, então veja, essa é a brincadeira que eu estou fazendo aqui. Perceba a semelhança no código aqui agora. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que antes de eu ir para a minha próxima etapa, antes de eu ir para o i igual a 3, ou seja, calculei o C, e aí eu vou executar alguma coisa e vou para a minha próxima etapa do loop. Vou fazer o incremento do i, o i vai para 3 e eu quero continuar o loop, entrar de novo aqui no loop.
Para fazer isso, eu tenho que atualizar o valor de A e B para ser compatível com o que eu quero fazer no meu próximo elemento do loop. Ou seja, eu quero que no próximo elemento do loop, o A, tenha o valor que antes era do B. Então eu vou pegar esse valor do B e vou jogar no A. Certo? E eu quero que o valor que o B tem agora é o valor que antes era do C na etapa anterior. Então eu vou pegar esse valor do C e vou jogar no B. Aí com isso eu consigo calcular o próximo C como sendo o novo A mais o novo B. Então é isso que a brincadeira está fazendo. Uma vez que eu calculei o C do I igual a 2, eu preparo a conta para a próxima etapa do loop. Então na próxima etapa eu quero que o valor do A na próxima etapa é o valor do B da etapa atual, e o valor do B na próxima etapa vai ser o valor do C na etapa atual, porque eu vou basicamente deslocando o meu cálculo ao longo da série, sempre carregando os dois últimos números nas variáveis A e B. Sacaram? Essa é a brincadeira da recorrência. Então, se eu abrir aqui o meu código agora, minha compilação, vamos compilar esse código, também é uma compilação simples, porque é um arquivo tranquilo, não tem nenhum segredo. Compilo e executo, e o que eu tenho na tela, então, é a sequência de Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55, porque eu pedi para parar no I igual a 10. Se eu continuasse, né, poderia calcular mais elementos da série de Fibonacci. Tá claro? É isso aí. Isso é uma relação de recorrência. Esse tipo de relação de recorrência vai aparecer muito nos cálculos de física. Por exemplo, isso aqui vai ser bastante utilizado quando a gente for resolver equações diferenciais no computador. Tá? A equação diferencial a gente escreve essencialmente como uma relação de recorrência ao traduzir para uma linguagem numérica. E aí esse tipo de atualização de variáveis vai ser sempre presente. Ok, gente? Bom, deste exemplo é só. Vamos passar para o próximo exemplo. Ok, vamos então para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo a gente vai lidar com somas e integrais. Por que somas e integrais? Bom, porque são bastante recorrentes, né? Aparecem direto nos problemas de física. E lembrando que soma e integral tecnicamente é a mesma coisa. Eu vou passar aqui por um exemplo da soma da integral mais simples possível, e só para ilustrar como que isso entra num loop. Depois vai ficar como exercício para vocês trabalhar com somas e integrais mais complexas, ok? Bom, eu gosto de introduzir essa brincadeira aqui da seguinte forma, lembrando que o professor de cálculo começou a mostrar para vocês como é que funciona uma integral, partindo de uma soma, né? E depois tomando um limite infinitesimal dessa soma para definir o que seria o conceito de integral. Eu gosto de fazer a brincadeira e estragar a vida do professor de cálculo e fazer o processo inverso. Dizer que toda integral, na verdade, é uma soma e a gente pode simplesmente somar ao invés de ter que tomar o limite, certo? Então a brincadeira é a seguinte, a integral, qualquer integral unidimensional, bastante simples, eu posso escrever da seguinte forma. Tem uma integral que vai de A até B de uma certa função f de x dx. Bom, a gente sabe que isso daqui é o quê? É o limite para dx indo a zero do que? Da somatória de I de 0 até n-1. Essa escolha de identificação de 0 a n-1 é uma opção minha, tem várias outras formas de escolher, vamos ver por que eu estou escolhendo assim depois, da função f de xi sobre o intervalo Δx. Bom, se vocês lembrarem da aula de cálculo, vocês vão lembrar mais ou menos disso, mas para ilustrar um pouco melhor, vamos fazer um gráfico aqui. Então, vamos fazer o gráfico da função f de x, gráfico contínuo, né, como função de x. Então, eu tenho uma certa função, vamos desenhar ela aqui, qualquer coisa, não me interessa muito qual é a função agora, e vamos desenhar os meus limites de integração. Então, eu estou dizendo que a minha função de integração vai de A até B. Ok, então o que eu quero integrar é, de fato, a área debaixo dessa curva. Isso vai ser a minha integral. Tá, mas eu quero fazer isso no computador com uma função qualquer. E
o truque para fazer isso no computador é literalmente esquecer o limite. Essa é a forma mais boba, mais simples de fazer, mas é a forma que eu vou usar aqui para ilustrar o que significa essas somas em termos de loop. Então, o que a gente vai fazer basicamente é esquecer o limite ΔX indo a zero e vamos ficar só com a somatória. Nesse processo, a gente vai passar por uma etapa que é a discretização do eixo x. Ou seja, eu vou pegar o meu eixo x, que é uma variável contínua, e vou transformar ela numa variável discreta. Essa é a ideia da discretização. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se a gente olhar aqui para o que a gente tem na nossa função, vamos desenhar de novo o meu eixo f de x como função de x, de novo a mesma função aqui desenhada. Agora eu vou desenhar o seguinte, eu vou falar o seguinte, o meu meu ponto A, eu vou chamar ele de x0. Então, x índice 0 é A. E o B que está lá no final, eu vou definir como sendo xn. Lembra que eu defini a minha somatória até n-1? Pois é. Então eu vou definir o meu x final como xn, não xn-1, como xn. Esse vai ser o B, meu limite superior. E como eu estou trabalhando numa situação discreta e não contínua, então a minha função ela não vai ter valores contínuos, mas ela só vai existir nestes pontos, num certo conjunto de pontos. E quantos pontos tem aqui é uma escolha que eu faço. Quanto mais pontos tiver, melhor, certo? É a definição do meu enão, que é o número de pontos. Então este ponto aqui vai ser o x1, este daqui vai ser o x2 e assim por diante. Reticências, aqui eu tenho o ponto xn-1 e depois o ponto enão. Ok, então agora está ficando mais claro, né? Estamos voltando atrás, lembrando das aulas de cálculo. Então agora eu tenho uma situação em que eu tenho os pontos discretos e a minha área embaixo da curva é simplesmente a soma das áreas debaixo de cada seção dessa figura. Bom, então eu posso aproximar agora essa seção, eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que cada seção ela é na verdade constante. Então, em vez de considerar a curva, eu vou considerar que entre x0 e x1 a função tem o valor de x, o valor calculado em x0. Então ela é uma constante aqui assim. Daí eu desenho uma áreazinha retangular bastante simples. Na próxima seção vai valer o valor de x1 até x2. E vou desenhar uma outra área aqui. Vamos continuar? Na próxima seção eu vou calcular esta área sempre com retângulozinhos. Agora aqui, trocando de cor por laranja, mais uma seção. E na última seção, vamos pôr o verde, eu vou calcular essa área. Bom, aqui dá para ver nesse exemplo que sobrou aqui, né, um pequeno erro. Isso sempre vai acontecer, a gente está fazendo um cálculo numérico, ele não é preciso. Se eu tomar o limite de um n muito grande, esse erro vai para zero, vou tendo cada vez mais pontos e essa imprecisão desaparece, certo? Tem uns poréns com relação a isso, quando a gente faz cálculo numérico, se você está trabalhando com funções altamente oscilatórias, é um pouco mais difícil eliminar esse erro. Tem alguns detalhes por trás que vão além do que a gente está discutindo aqui. Mas a ideia é sempre mais ou menos essa. É sempre essa, na verdade. E aí vamos só definir mais algumas coisas. Então, para a função calculada em x igual a x0, eu vou chamar ela de f0. Isso simplesmente significa f calculado em x0. Da mesma forma, aqui eu vou chamar de f1. Aqui eu vou chamar de f2. Aqui eu vou chamar de fn-1.
e assim por diante. Para cada ponto eu tenho a minha função. E lembrando aqui, acho que eu pulei na descrição, mas o intervalo entre dois pontos, deixa eu passar esse cara aqui para baixo para ficar mais fácil, x não igual a b, o intervalo entre dois pontos, eu vou chamar, entre dois pontos quaisquer, vou colocar aqui, eu vou chamar de delta x, é o nosso passo de discretização. Passo de discretização. Nesse caso eu estou usando passo constante, ou seja, entre quaisquer dois pontos o passo sempre é o mesmo. É possível generalizar isso e fazer integrais onde o passo de discretização varia, mas eu não estou interessado nisso agora. Ou seja, a minha integral agora ela toma uma forma... Bom, antes de definir a integral, vamos definir o nosso eixo discreto, né? Então, o nosso eixo discreto, agora ele é o quê? Eu vou definir como sendo um xi, ele vai ser a mais i delta x. Veja que quando i for zero, né, para i igual a zero, a gente tem x0 igual a a. Para i igual a 1, a gente tem x1 igual a mais delta x, que faz sentido. Para i igual a 2, a gente tem x2 igual a mais 2 delta x, e estamos bem. Agora vamos até o final, porque agora eu quero saber quem é o x enão, né? Então eu quero que o meu x enão, ou seja, para i igual a enão, que é o número de pontos total que eu tenho aqui, né? O número final ali, eu vou ter que o x enão é b. Ok, isso que eu quero, porque pela minha definição, x enão tem que ser b. Só que se eu usar a expressão daqui, né? Deixa eu pôr umas setinhas meio feias aqui, mas que vai ser prática para vocês entenderem. Então, se eu pegar essa minha condição, que é a minha definição, eu obtenho isso. Mas eu também tenho que esse cara tem que ser a mais enão delta x. Essa expressão eu estou tirando desta relação aqui. Então, se eu pegar agora estas duas equivalências aqui, esta equivalência aqui, o que eu tiro? Eu sei que daqui o meu delta x tem que ser b menos a sobre enão. Isso é fundamental, a gente precisa do delta x para fazer a implementação. Ok? Ótimo. Então, como é que eu vou fazer a minha soma agora? Você percebe que a minha soma, eu tenho que começar, eu vou somar a área, a primeira área vermelhinha aqui, depois a segunda, terceira, quarta, quinta, mas eu não posso, eu tenho que ir até o n-1, porque eu estou indexando as minhas áreas, por exemplo, pelo zero, a área que começa em x0, a área que começa em x1, a área que começa em x2. A área que começa em xn-1 já vai até o xn. Se eu calcular mais uma vez, eu vou estar passando reto aqui, eu vou estar indo além do meu limite de integração. Essa área aqui não me interessa. Então eu tenho que parar no n-1. Ou seja, a minha integral na forma aproximada, ela vai ser a somatória de i de 0 até n-1 do f calculado em xi vezes delta x. Que é exatamente o que a gente tinha antes ali, né? A expressão que a gente tinha ali em cima, e representa basicamente a soma dessas grandezas todas. Para ficar um pouco mais elegante, vamos trazer este cara aqui para cima.
Então a minha integral é a somatória dessas pequenas áreas e eu tenho que parar em n-1 exatamente para não carregar uma área a mais, para não carregar um elemento a mais. Certo? Ótimo. Então essa é a brincadeira dessa somatória. E, bom, como é que eu faço uma somatória em linguagem C? Bom, é o que a gente acabou de fazer antes, né? Uma espécie de relação de recorrência. Eu simplesmente vou somar, perdão, é igual a soma da PA que a gente fez lá em cima, só que agora não é uma soma de uma PA simplesmente, é uma soma dessa função f de xi. Então, para implementar isso em C, vocês estão vendo aqui no painel à esquerda, vou deixar aqui aberto bonitinho, vocês estão vendo aqui no painel à esquerda que eu tenho a minha função main. Eu defini uma função integrate que está ali em cima, a gente já vai ver ela, e ela recebe como parâmetros o valor inicial e o valor final, o limite inferior, o limite superior e o número de pontos que eu estou usando na minha discretização. Tá? A função que eu estou integrando está definida lá em cima. E depois aqui eu imprimo o resultado da integral. Vamos ver a implementação em si. Aqui tem um pequeno errinho, que depende um pouco... quando eu fiz essa implementação, eu fiz ela um pouco diferente do que eu mostrei para vocês. Então deixa eu corrigir aqui antes da gente discutir. Ok? Bom, então vamos lá. Então eu tenho uma função integrate, que eu defini aqui, ou integral, do jeito que vocês quiserem. E essa função está recebendo o limite inferior, o limite superior e o número de pontos n. Ok? Bom, para tornar o código mais legível possível, eu vou definir variáveis x, uma variável real x, que vai ser de fato o meu xi. O dx é o meu delta x, e ele é, como está na descrição aqui, aqui embaixo, b menos a dividido por n. E como eu estou falando de uma soma, sempre que eu vou fazer uma soma, antes de entrar no loop, eu defino uma variável como sendo zero, que vai ser a variável que vai carregar a minha soma. Por que eu defino ela inicialmente como zero? Porque zero é o elemento neutro da soma. Então eu começo de zero e depois vou incrementando os seus valores. Se eu estivesse fazendo um produtório, aí eu começaria de 1, porque é o elemento neutro do produto. E aí dentro do loop eu vou carregando a sequência de produtos. Por exemplo, o exemplo clássico disso é o cálculo do fatorial. Então, se eu fosse fazer o fatorial, eu começaria de 1 e depois iria carregar os produtos dentro do loop. Bom, e aí o loop, então, representa basicamente o que eu tenho aqui na minha soma, no painel à direita aqui. Vocês estão vendo, a minha soma vai de 0 até, de i igual a 0 até i igual a n menos 1. Então, traduzindo isso no loop, o limite inferior da soma está aqui, começa de 0, e o limite superior está aqui, i menor que n. Menor que n não inclui o n, então vai até n menos 1. Poderia escrever isso da mesma forma, como sendo menor ou igual que n menos 1. Mas fica, obviamente, um pouco mais feio, quanto menos letra, mais bonito. Então, melhor deixar assim. I menor que n, como não tem o igual, não inclui o n. Então, está indo até n menos 1, do mesmo jeito que está na minha somatória aqui no painel da direita. E eu vou fazer incrementos de 1 em 1, que é o que eu tenho aqui embaixo, né? x0, x1, x2, incrementos de 1 em 1. E aí dentro do loop eu calculo, bom, então agora eu estou num certo valor de i, começo de 0, depois vou passar pelo valor de i igual a 1, igual a gente discutiu antes. Então para cada valor de i eu calculo, o x daquele valor de i vai ser a mais i delta x, exatamente como eu escrevi aqui. E aí na minha variável s, que é a variável onde eu estou carregando a minha soma, eu vou incrementar a soma. Então eu pego o valor de s e incremento ela de um valor. Que valor? Bom, esse myFun aqui é minha função, né? É a minha função f. Eu chamei de myFun em vez de chamar de f. Né? Quando eu estava implementando ficou assim. Então é uma função que recebe x. Então eu retorno aqui o myFun de x vezes delta x, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então eu preciso que vocês percebam que o que está aqui, essa somatória, é exatamente o que eu tenho nesta expressão do código em C. É importante que quando você faz qualquer cálculo computacional, de física computacional, você precisa ter anotações do jeito que eu fiz aqui, representando qual é o sistema que você está implementando, qual é o problema que você está implementando, e tentar sempre usar letras aqui
expressões na sua anotação matemática que sejam equivalentes às expressões que você está usando em C. Por isso que eu usei A e B para comparar, para ser equivalente aos limites de integração, N e assim por diante. Para ser um pouco mais preciso, eu podia chamar esse myFun de F para ficar um pouco mais compatível aqui com a minha anotação. Vamos deixar assim. E a função de integração eu defini aqui em cima. Vamos trocar o nome dela para F para ficar compatível. Tá? Então é uma função que recebe um número real, um float, né, um ponto flutuante, e retorna um ponto flutuante. O que ela faz? Essa função ela é basicamente o seno. Aí eu pego e faço o quadrado do seno, né, ele vezes ele mesmo, dividido por π. Ou seja, a integral que eu estou fazendo aqui, deixa eu descer aqui embaixo, neste exemplo, né, eu estou fazendo a integral do seno ao quadrado de x dx dividido por π. Isso aqui, de acordo com a chamada que eu fiz aqui embaixo do código, eu estou indo de 0 a π. Se você fizer essa conta na mão, isso aqui dá para fazer, tem um truque muito bonito no Moisés Volume 2 de como fazer essa conta, ela dá meio, lá no capítulo de oscilações harmônicas simples, do oscilador harmônico simples, ele faz essa conta para te mostrar qual que é a energia média do oscilador, e dá meio. É basicamente a média do seno ao quadrado que a gente está fazendo aqui, e isso dá meio. A maneira de ver isso daqui é gráfica e é bem elegante. Quem quiser dar uma olhada depois lá no Moisés, mas essa é a resposta esperada. Vocês estão vendo aqui que já deu certo, né? O meio está aqui, eu deixei o spoiler aberto sem querer aqui. Então, bom, para ver que funciona, vamos compilar e executar. O resultado é meio. Ok? Então essa é a brincadeira de como fazer uma soma usando a linguagem C, como fazer uma integral ou uma soma. Esta soma, que tem esta estrutura de retângulos, ela é a soma mais simples, né? Vamos pensar nisso como uma soma de retângulos. Tem uma forma equivalente, que é a soma na forma de trapézio. A diferença é que você vai considerar trapézios em vez de retângulo, e o resultado é exatamente o mesmo, tá? As duas são totalmente equivalentes. Agora, você pode fazer somas um pouquinho melhores se você, ao invés de considerar a descrição em retângulos, eu posso fazer a chamada soma de Simpson, que eu vou considerar parábolas. No meu livro de introdução à física computacional, que está incompleto, mas nessa parte ele está completo, eu descrevo como fazer a soma de Simpson. Então eu vou só ilustrar aqui para completar, mas vocês podem ler mais sobre isso no meu livro ou em qualquer livro de cálculo numérico, tá? Então a brincadeira é a seguinte: vamos pegar uma integral assim, uma função assim, que é mais fácil de ilustrar o que está acontecendo. A brincadeira é que agora, em vez de eu pegar os intervalos como sendo um intervalo entre dois pontos para fazer a soma, eu vou fazer o intervalo entre 3 pontos. Então vamos considerar que eu tenho aqui certos 3 pontos, estes daqui, e aí eu posso, se eu tenho 3 pontos, eu posso interpolar entre esses 3 pontos uma parábola. Nessa minha primeira escolha aqui vai ser difícil de enxergar, mas vamos imaginar que eu tenho uma parábola, que é esta parábola aqui, ó, que está interpolando esses 3 pontos. E aí eu calculo a integral, porque é uma função parabólica eu sei integrar na mão, né? Então eu vou lá e calculo na mão qual que é a integral entre esses 3 pontos quaisquer. Isso vai ser a integral de Simpson, entre esses 3 pontos. Aí depois eu tenho que considerar os próximos 3 pontos. Então vamos pegar estes 3 pontos aqui. Então por estes 3 pontos passa uma outra parábola, que é esta parábola aqui. E aí eu calculo a integral em torno destes 3 pontos. Você percebe que quando eu faço isso, aqueles biquinhos que sobravam quando a gente fazia a integral do retângulo, agora eles ficam um pouco mais suaves, desaparecem. Ela interpola quase que perfeitamente. Claro que eu escolhi uma função aqui para desenhar que já ilustrava bem isso. Mas de fato, quando você faz a integral de Simpson, o que acontece é que ela evita a perca daqueles pontinhos aqui, tá? Então essa aqui é uma integral um pouco melhor do que a integral do trapézio.
A gente vai dizer que a integral do trapézio ela é uma integral do retângulo que eu desenhei ali em cima, é uma integral de ordem linear, porque ela usa funções de interpolação que são lineares, enquanto que aqui eu estou usando uma integral quadrática, no sentido de que ela usa funções de interpolação quadráticas. Eu posso fazer integrais de interpolações cúbicas, vou precisar de 4 pontos, ou de ordem 4, de ordem 5, da ordem que eu quiser. Existem várias formas de fazer essa integral. Quanto maior a ordem, a princípio melhor a integral, mas na prática tem alguns probleminhas. Quando você tenta interpolar coisas muito longas, você começa a ter pequenas falhas, pode ter algumas falhas na interpolação, e isso pode causar problemas. Então, tipicamente, a gente para na ordem 2. Simpson tá bom, ok? Tem algumas variações do Simpson. Se vocês forem atrás na Wikipedia, por exemplo, vocês vão ver várias variações do Simpson, mas basicamente são sempre parábolas que estão sendo integradas. Bom, essas são as formas mais simples de fazer a integração, e acho que isso ilustra muito bem como fazer loops e a importância de loops em física computacional. Tudo bem, gente? Então, com relação a loops, somas e integrais, era isso que eu tinha para dizer. Mais para frente a gente vai voltar mais nas relações de recorrência para resolver EDOs. Aí eu faço um outro vídeo explicando os detalhes disso, mas só depois a gente passar por ponteiros e algumas coisas mais delicadas, porque quando a gente for resolver EDO, a gente vai querer salvar os resultados de todos os intervalos, né? Vou querer fazer um gráfico, então para isso a gente vai precisar de ponteiros para definir vetores, e então tem alguns elementos ainda no curso para passar para chegar lá. Tudo bem, gente? Obrigado, por hoje é só.